No vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: será que Deus muda de ideia? Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Pessoal, só antes da gente entrar aqui na mensagem dessa semana, e aliás, faz uma semana que a gente não se fala, né? Tava com saudade de vocês. Fazer um convite especial de um novo curso que eu estou lançando e um curso aí agora de um caráter um pouco mais universitário. É a primeira vez que talvez vocês vejam eu dar um curso nesse sentido. É um curso aí quase que com uma extensão universitária. Eu vou estar oferecendo um curso que se chama Introdução à Exegese e Hermenêutica no Judaísmo. O nome é, né, meio estrombólico aí, mas não se assustem. Basicamente é um curso para a gente entender como é que os judeus interpretam a Torá e as escrituras sagradas, né? Como é que os judeus se debruçam sobre o texto e usam métodos de interpretação para poder aprender sobre o texto, tanto para formar as leis, né, por exemplo, no judaísmo, ou para entender o texto mesmo e, por exemplo, fazer análises e interpretações como eu faço aqui nos meus vídeos, tá? Então a gente vai ter esse curso totalmente online, vocês podem assistir de qualquer lugar do mundo. São 4 encontros, tá? Os encontros são online, mas são ao vivo, a gente vai estar numa sala juntos. E quem por acaso não puder ver ao vivo, pode ver a gravação. Então se você tiver interesse, eu vou deixar todo o programa do curso, quando que são as datas, os horários, os valores, aqui embaixo. Eu estou fazendo esse curso em parceria com a ABIB, tá? Associação Brasileira de Estudos Bíblicos. Também com a Eagle, Gestão de Conhecimento, e aí vocês podem pegar mais informações diretamente lá no site deles, tá bom? Bom, antes da vinheta, eu fiz uma pergunta que foi a seguinte: será que Deus muda de ideia? Né? Será que Deus muda de decisão depois que uma vez que ele decidiu algo? Por que eu estou perguntando isso? Na porção dessa semana, a porção se chama Aazino. Moisés começa invocando céus e terra, né? Ele faz ali um discurso muito comovente, e a gente considera ali praticamente uma oração que Moisés está fazendo. Tem até o nome na tradição de a Canção de Moisés. E aí alguns comentaristas explicam que como é uma reza que Moisés está fazendo para Deus, né? Surge aqui uma questão, se é a seguinte: por que existe a reza em si, né? A reza, ela pode ter um problema teológico muito grande, que é o seguinte: o pressuposto da reza é um problema. Você está falando que Deus pode mudar de acordo com a sua reza, percebe? E isso, por si só, já é um problema. Porque a gente tem a ideia muito óbvia, né, muito clara, de que Deus é um ser imutável. De que Deus não vai tomar uma decisão agora e daqui a pouco ele vai se arrepender. Ou daqui a pouco ele vai mudar de ideia. E, em especial, se ele fizesse isso, vamos supor, ele poderia fazer isso, digamos, porque ele tomou uma decisão, porque ele concluiu que deveria mudar de ideia. Mas você dizer que, por exemplo, Deus tomou uma decisão, você foi lá, rezou, e aí Deus mudou de ideia, parece muito estranho, né? Que Deus mude de ideia porque um ser humano, que é extremamente baixo, inferior, né, consiga mudar a vontade divina. Você pode olhar esse problema de vários modos. Você também pode pensar o seguinte: bom, o mundo já tem regras estabelecidas, o mundo já tem as coisas pré-ordenadas, pré-organizadas. Então, de novo, por que existe aí algo como uma oração? Para que eu faria uma oração para tentar mudar o mundo? Vamos supor, eu vou pedir uma oração para acontecer um milagre? A gente já sabe que o mundo tem as suas leis da natureza, por exemplo, e essas leis da natureza foram criadas por Deus. Então, para que eu vou fazer uma oração esperando que Deus agora o quê? Altere as leis da natureza para mim? Não é também de um orgulho enorme, não é de uma prepotência enorme, de uma arrogância enorme, né? Vamos supor um caso, como aparece um monte, aliás, nas escrituras, uma mulher que não consegue dar à luz. Que direito essa mulher tem de fazer uma oração para pedir para ter um filho? Ela está pedindo o quê? Que Deus intervenha na natureza e faça ela mudar a sua condição biológica para agora poder ter um filho? Não é arrogância da parte dessa mulher? Ou ela deve sim pedir? O que está acontecendo aqui? Vocês percebem esse tipo de pergunta? Então, longe de uma questão, digamos, filosófica ou teológica, né? Assim, uma investigação puramente mental, são questões extremamente práticas, né?
a gente deve rezar, não deve rezar? Se deve rezar, como é que funciona a reza? Nós estamos mudando a mente de Deus ou não? E eu queria abordar um pouquinho essas questões com vocês. Bom, ao longo da história judaica, como vocês podem imaginar, vários pesquisadores eruditos se debruçaram sobre isso, vários rabinos se debruçaram sobre isso, e eu tentei aqui compilar, né? Esse vídeo vai ser uma tentativa de compilação das respostas que surgiram. A gente pode dizer basicamente que existem, vamos dizer, 4 opiniões sobre essa questão da oração e de Deus. Como é que a oração influencia Deus ou se influencia Deus. Às vezes vai ter aí um overlapping entre essas questões, tá? Mas basicamente são 4 posições. Talvez a primeira delas, tá? Uma visão assim, talvez mais categórica e mais radical, vai dizer o seguinte: olha, a verdade é que realmente não devemos rezar, tá? Não existe a necessidade de reza, não existe o conceito de reza, o ser humano não precisa de reza, não adianta rezar, e ainda temos prova disso na tradição, vão dizer alguns rabinos. Por exemplo, se você for pegar na Torá, a rigor, e procurar a palavra reza, a palavra oração, essa palavra não aparece, tá? Você tem ali, dependendo de como você lê, inclusive o curso que eu vou dar na exegese hermenêutica é isso, dependendo como você lê o texto, você pode pressupor que as pessoas ali, os personagens da Bíblia, estão rezando. Então a gente tem uma tradição que diz que, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó foram os primeiros a instituir as orações no judaísmo. E aí por isso que a gente tem orações da manhã, da tarde e da noite. Mas é o jeito que você lê o texto, tá? Isso não está claramente no texto. Você não vê simplesmente os personagens rezando. O máximo que eles fazem é, naquela época, você cultuava a Deus, né? Por meio de sacrifícios, por meio de oferendas, ou você estabelecia uma espécie de altar. Então você tem, por exemplo, Isaac, Jacó, estabelecendo ali um altar, Abraão também, um pilar para Deus, que a gente chama Mamat Seivá, né? Algo como uma estrutura, né? Uma construção para Deus. Ok, mas rezar não temos. Então alguns rabinos já vão nessa primeira ideia, vai falar o seguinte: de fato, rezar não existe, o conceito de rezar não existe, rezar não adianta, Deus já tem os seus planos, as coisas estão definidas, né? O que você tem que fazer nessa perspectiva, e acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, se você está desgostoso com alguma coisa na vida, você tem que tentar transformar a vida. Você tem sim o seu livre-arbítrio, você tem a sua capacidade de ação, e é isso que você pode fazer. Se a gente pode falar de um conceito de reza nessa primeira ideia, são rezas no sentido assim: você pode louvar a Deus, você pode agradecer a Deus, né? Pode e deve, você pode enaltecer a Deus, mas rezas no sentido de pedir para Deus fazer alguma coisa, esquece, tá? Bom, não é necessariamente uma posição fácil de falar que acontece, que é assim, que não é, né, que está certo, porque a gente tem textos verdadeiros, realmente, na Torá não aparece isso, mas a gente tem textos, por exemplo, nos profetas, em que tem sim personagens rezando. Um caso clássico é o da Ana, né, em português, ou Hana em hebraico, a mãe do profeta Samuel. Ela reza pedindo para ter um filho. Eu dei o exemplo das mulheres estéril, né? E, segundo a tradição, ela é atendida. Enfim, então, talvez não seja realmente um conceito da Torá, mas seja um conceito que aparece um pouco mais para frente, na época dos profetas. Bom, uma outra posição vai dizer, ligada talvez a essa... Bom, vamos para uma outra, eu ia falar de uma, mas depois eu trago ela. Tem uma posição na tradição que é chamada posição dos racionalistas, tá? Ela é encabeçada, sempre que a gente chama de racionalistas, a primeira pessoa que vem à mente é o Rambam, né, o Maimônides. Mas ele não foi o único, vários outros na mesma linha do Rambam vão dizer o seguinte: olha, de fato, temos que rezar, a reza funciona, mas se você acha que a reza está mudando Deus, né, mudando a ideia de Deus, você é um herege, você está entendendo errado. Você não tem que rezar pedindo para Deus mudar a sua realidade, mudar a sua vida, isso não vai acontecer. Deus não muda de ideia. Se já tem coisas acontecendo na sua vida, coisas que você está desgostoso, você não vai convencer Deus a mudar essas coisas. O que acontece é que a reza é uma mudança de si mesmo. Então, essa visão racionalista, existem, claro, nuances aí, mas basicamente ela vai dizer o seguinte: a reza é um exercício reflexivo.
né? Ela incide sobre quem está rezando. Então, o benefício da reza, na verdade, é você mesmo. Você, ao rezar, passa por alguma transformação, passa por alguma mudança, você talvez tenha algum insight que você não tinha antes, você se concentra numa coisa que você não estava se concentrando, você percebe o que você tem que fazer, né? E você se transforma como pessoa. E algumas versões, inclusive dessa análise racionalista, vão dizer como você se transformou como pessoa, já não é a mesma pessoa que era antes, então aquele decreto que era divino e se aplicava, vamos supor, ao Yair de antigamente, agora não se aplica mais. Então vamos pegar de novo o caso da Haná. Deus não mudou de ideia. A Haná realmente não tinha que ter filhos. Só que ela, ao rezar, mudou e agora temos uma nova Haná, a versão 2.0, digamos, da Haná. Então o decreto de Deus era para a versão 1.0. Como a Haná mudou, a Haná se transformou, aquele decreto não se aplica mais, desculpem, e agora essa nova Haná consegue ter filhos, certo? Essa é a visão racionalista, essa é a visão que o Maimônides vai, por exemplo, defender. Então, por isso, sim, podemos rezar, mas não achando que nós vamos mudar a mente divina. Bom, a terceira opinião, né? Alguns dizem que é a opinião cabalista, embora eu não ache que é exatamente a versão da Kabbalah, mas alguns chamam assim. A versão cabalística mística vai dizer o seguinte: começa dizendo mais ou menos igual aos racionalistas. Você vai rezar, ok, mas você não vai mudar a mente divina. Tá? Deus é imutável, como a gente realmente imagina. Se Deus já decidiu algo, está decidido. Mas o que acontece? Por que você pode e deve rezar? Porque a reza, se você souber como rezar, você vai acionar certas maquinarias, vamos chamar assim, do universo. Você vai acionar certos mecanismos do mundo que podem alterar a realidade. Tá? Então você não vai, de novo, alterar a mente do Criador, mas você tem um papel de cocriação com o Criador. Deus criou o mundo, mas ele também deu poder para que você crie o mundo. E se você tem poder de criar o mundo, você pode alterar a realidade. Então, essa visão mais mística vai falar o seguinte: dependendo, como eu disse, se você sabe ou não rezar, e a ênfase está nisso, tá? É por isso que nessa visão a Kabbalah vai explicar que algumas rezas são atendidas e outras não. Depende se você sabe rezar. Se você souber as fórmulas corretas, se você souber como rezar, se você souber o que se chama kavaná, se você tiver intenção, vamos traduzir assim, né? Você sabe mexer no mundo. Você sabe ativar os botões corretos. Na Kabbalah a gente chama isso de shefa. Você sabe trazer uma luz específica para o mundo que até então não estava vindo, realmente. Então, de novo, o exemplo da Haná, ela tinha um bloqueio energético, vamos chamar assim, para ter filhos. E de acordo com a intenção dela, como ela soube fazer a oração da modo correto, ela desbloqueou um canal que até então estava bloqueado. Ela soube desbloquear a luz. E por isso que a realidade se transforma. Ela não mudou a mente divina, mas ela soube mudar a realidade. Então, nessa visão, é por isso que a reza funciona. Agora, existe uma quarta e última opinião. Como eu disse, vai ter aí talvez um overlap com outras, vai se sobrepor a outras. E talvez ligada a essa última, né, que chamaram de Kabbalah, mas que eu considero mais cabalística, que diz o seguinte: na verdade, a reza, ela vai ligar com a primeira que eu falei e com essa última. A reza, ela é inútil. A reza é desnecessária. A reza, ela não está fazendo nada. Você pode dispensar a reza. A reza não vai alterar a mente do Criador. Aliás, nenhuma das visões que nós falamos aqui disse isso, né? A reza, ela realmente não tem ali necessidade de ser, porque não é isso que vai fazer você conseguir o que você quer. O que realmente importa são os seus atos. Em que sentido? Nós operamos num mundo físico, e esse mundo físico tem as regras, como eu falei. Essas regras já estão estabelecidas. São regras da natureza, são regras da física, da química, da biologia, né? Então, nós vivemos num mundo basicamente de ação e consequência. Se você quer que alguma coisa aconteça, e você, em vez de ficar rezando para Deus para que isso aconteça, você tem que agir. E agir sabendo como agir. Então você tem que saber que existem certas coisas que você vai fazer que vão desencadear certas consequências, e aí então as coisas podem ou não acontecer.
se você souber desencadear essas consequências. Um exemplo clássico que a gente tem na tradição é uma passagem que o Midrash conta para nós, a tradição oral, que Moisés está na beira do Mar Vermelho, né, com o povo de Israel. O povo egípcio está chegando, aquele desespero, porque aparentemente eles vão morrer. O povo não sabe nadar. Moisés vira para Deus e fala, e agora, o que eu faço? E Deus basicamente responde, para que você está virando para mim? Parece corroborar essa opinião, né? E a primeira que a gente falou, não adianta rezar para mim. Não olha para mim, não me procura. Faz alguma coisa. E aí, nesse momento, tem algumas versões, né, dessa tradição. A primeira delas, por exemplo, diz que Moisés, então, abriu o mar. Ele que decidiu abrir o mar, ele que percebeu que abriu o mar. Outra versão diz que existe um homem lá chamado Nachshon ben Aminadav, que ele começou a entrar no mar. E até então, nada ia acontecer. Quando Nachshon ben Aminadav resolveu caminhar, andar, aí o mar abriu. Seja qual for a versão que a gente escolher, a mensagem é clara. Não olhe para Deus, não fique rezando e esperando que Deus atue, vá você e atue. Agora, nesta versão em especial, a ideia de causa e consequência, ela vai trazer a seguinte sentido. Os atos que você faz têm repercussão. Então, se você está esperando alguma coisa positiva para acontecer, por exemplo, se você quer reverter o que nós poderíamos chamar de um decreto negativo, faça um ato positivo. Vou de novo pegar o exemplo da Haná, que queria ter um filho, né? Ela parece ter entendido isso. Quando ela fala, olha, eu não tenho um filho, estou sofrendo, sei que eu tenho um problema de gravidez, de esterilidade, quero engravidar. Ela faz uma contrapartida para isso. Ela diz, se portanto eu tiver um filho, o que eu vou fazer? Vou dedicar esse filho para Deus. E na época, dedicar o filho para Deus significava eu vou deixar esse filho no templo para ser criado pelos sacerdotes para que ele se torne um homem santo. Né? E acaba acontecendo, ela cumpriu sua promessa, ela tem o filho Samuel, que se acaba tornando ali realmente um profeta e sendo criado no templo. Então a ideia é, eu vou fazer um ato positivo para reverter o ato negativo que está me incomodando. Então hoje a gente tem, por exemplo, na Kabbalah, a ideia de que eu posso fazer uma caridade para reverter um ato negativo. Né? Eu posso me arrepender, fazer a famosa Teshuvah, para reverter esse ato negativo. Então a ideia nessa quarta visão é, não precisa rezar. Não adianta ficar rezando para Deus ou pedindo para Deus. De novo, você pode talvez rezar no sentido louvar a Deus, agradecer a Deus, exaltar a Deus. Mas rezar para ficar pedindo para a realidade mudar? Esquece. É só você atuar. Atue. E principalmente atue de maneira positiva. Neste caso, é interessante lembrar que a gente tem provas muito interessantes nos textos sagrados sobre isso. E provas muito, eu diria, contundentes. Tá? E essas provas vêm dos profetas, não um ou outro, mas vários profetas, não sei se vocês já leram esses textos, muito interessantes falando, bom, de novo, não no caso da reza exatamente, porque não existia o conceito de reza, mas profetas falando, por exemplo, contra os sacrifícios. E você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, tanto os profetas maiores como os menores, basicamente em algum momento das suas falas eles dizem o seguinte, para que vocês estão fazendo tanto sacrifício, que era um modo de servir a Deus, de cultuar a Deus? Eu não quero esses sacrifícios, eles falam em nome de Deus, né? Para de me oferecer bois e vacas e carneiros e bodes, eu não quero tudo isso. O que eu quero de vocês, e aí os profetas variam no seu discurso, eu quero que vocês façam o bem, eu quero que vocês cuidem dos órfãos, dos oprimidos, das viúvas, dos pequenos, que vocês não sejam violentos, eu quero que vocês semeiem a paz, né? Como eu falei, o discurso varia um pouco de profeta para profeta, mas todos eles falam isso. Eu prefiro que vocês façam bons atos e cultivem uma sociedade justa do que fiquem oferecendo sacrifícios. Esses sacrifícios para mim não valem nada. Tem inclusive uma passagem do Amós, que é um pouco mais forte, se não me engano, no capítulo 3, que ele fala inclusive das festas. Ele fala, as festas de vocês, todos esses encontros religiosos, para mim não valem nada. Né? O Amós, inclusive, também fala, essas cantorias, vocês ficarem tocando música e ficar cantando para mim, aí quase que um prenúncio talvez da oração, eu não vou ouvir. Né? Não quero tudo isso. O que eu quero de vocês é uma sociedade justa, eu quero que vocês sejam bons, eu quero que vocês pratiquem o bem. Percebe? Então, de novo, junta aí com a ideia de que eu não preciso rezar. O que eu preciso é operar. O que eu preciso é agir. Então, quando eu disse lá que alguns chamam a visão cabalista, né, de que você, aquela visão que eu disse, você
sabendo rezar, você faz uma mudança no maquinário do mundo e isso faz alguma mudança no mundo, né? Então isso altera a realidade. Eu diria que essa nem é a visão realmente cabalista. Essa é uma visão, digamos, mágica da coisa, tá? A visão realmente cabalística, e a que eu queria encerrar o vídeo, é essa que eu estou dizendo, é essa que os profetas trazem. A visão cabalística da coisa é, para de rezar, não precisa ficar rezando. Nós vivemos num mundo, como eu falei, de causa e consequência. Se você quer alterar a sua realidade, vá e altere. É simples assim. Não há nada te prendendo, não há nada te proibindo, e você não precisa de forças superiores para isso. Né? Use a força superior, chamada Deus, né, para outras coisas, para ter a sua força, para ter o seu apoio, para se consolar nas horas da dificuldade, mas não para ficar esperando que o milagre venha de cima para baixo, né? Não para se colocar numa posição passiva esperando que a sua vida transforme do dia para a noite, ou da noite para o dia. Né? Basicamente, as rezas nesse sentido, ela é muito negativa, ela te coloca numa posição... Bom, negativa, não vou elaborar sobre isso, né? O que a Kabbalah quer que a pessoa faça é transforme a sua realidade, vá atrás do que você deseja, assuma uma atitude proativa. E tudo isso, portanto, está ligado com o que Moisés está fazendo o tempo inteiro na história dele. Quando ele chega agora na última porção da Torá, a Asino, e diz isso, né? É o que ele está falando. Veja, ele invoca céus e terra e faz todo um discurso, e basicamente o tempo inteiro ele é um servidor fiel de Deus, né? O maior servidor de Deus que a gente teve, mas o tempo inteiro, quando precisa fazer alguma coisa, e eu contei a história para vocês, é ele que age. O único caso que a gente tem que ele foi pedir intervenção divina para abrir o Mar Vermelho, Deus falou para ele, não olha para mim, vai e faz o que você acha que tem que fazer. Então, a ideia que a gente tem que aprender, a meu ver, dessa porção é essa. Sobre o real poder ou não poder da oração e qual é o real poder ou não poder da nossa ação no mundo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.